No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre a indústria 4.0. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, e Carlos Paiola, diretor comercial da Aquário Software. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de ambos aqui no Estúdio News. Eu queria começar, obviamente, com a pergunta para entender, pelo menos de maneira básica, o que é a indústria 4.0? De onde surgiu esse termo e quais são as suas principais características? Começando com o Carlos. Oi, Gustavo. A indústria 4.0 é um movimento, né, realmente muito interessante, né, da indústria, que chegaria realmente a um quarto patamar de desenvolvimento tecnológico e que seria motivo para uma revolução, né, uma revolução produtiva, uma revolução em termos de segurança, em termos de redução de custos. Na verdade, né, essa pergunta de o que é a indústria 4.0 é uma pergunta muito difícil de se responder, né? Se você procurar essa resposta através de empresas de consultoria, você vai receber um tipo de resposta. Se você procurar essa resposta dentro do meio acadêmico, dentro da universidade, você vai receber outro tipo de resposta. Se você procurar pelo usuário final de tecnologia, talvez venha um terceiro, né? Mas o importante, eu acho que de se dizer, que é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para quem fornece tecnologia, para quem faz uso dela para tirar algum tipo de proveito, né, algum tipo de benefício para a sua operação, para uma empresa, né? Essa empresa situada dentro de uma região, né, para que essa região possa se desenvolver, essa região dentro de um país, para que esse país possa se tornar mais competitivo, e assim por diante, né, para que a gente consiga, de fato, fazer uso das tecnologias habilitadoras mais recentes e de maneira adequada para a resolução de cada tipo de necessidade, cada tipo de demanda, né, da indústria, para tirar algum tipo de benefício, algum tipo de proveito. Acho que o resumo para mim, né, do que é a indústria 4.0 é oportunidade. Claro. Felipe, obrigado pela minha participação também aqui conosco. Eu quero ouvir também a sua definição sobre essa indústria 4.0 e pelo que o Carlos falou, essa indústria 4.0 já existe, ou seja, já está em andamento no mundo, ou seja, já há exemplos que a gente pode citar de o que é uma indústria 4.0 ou ainda está no campo conceitual? Não, talvez essa seja a primeira revolução industrial que nós estamos vivendo e sabendo que nós estamos vivendo, né? Diferente das outras 3 revoluções industriais que nós identificamos depois. Isso tudo graças a como o próprio Carlos colocou, né? Graças ao uso intensivo dessas tecnologias, e essas tecnologias habilitadoras, elas estão de fato impactando o dia a dia das empresas e alterando o trabalho. E eu concordo muito com o que o Carlos trouxe, que indústria 4.0 é sinônimo de oportunidade, sinônimo de desenvolvimento, e se o Brasil souber aproveitar esse momento, a gente com certeza vai poder se destacar e se reduzir essa grande diferença que existe no Brasil em relação a alguns países desenvolvidos. Felipe, já que você falou no Brasil, eu quero já entrar nesse assunto, então. Vocês falam que é uma oportunidade, os dois falaram que é uma oportunidade gigantesca para o país. Mas quais são os principais desafios para o Brasil, para o país como um todo, para os brasileiros, afinal, empresários e também funcionários, em se adaptar a essa indústria 4.0, ou melhor, em estar preparado para essa revolução, começando pelo Carlos? Gustavo, os desafios não são poucos, né, mas eu diria que são todos possivelmente batíveis, né? A gente consegue, através de determinado nível de coordenação, né, uma grande pitada aí de informação, um pouco de incentivo, né, de iniciativas locais, do próprio governo, por que não, e muita boa vontade, né, a gente consegue levar essas iniciativas de indústria 4.0 para o chão de fábrica. E quando eu falo chão de fábrica, não me refiro somente à manufatura. Veja, a indústria 4.0 está disponível para diferentes segmentos, né? A gente aqui no Brasil tem iniciativas acontecendo em saneamento, em mineração, em siderurgia, enfim, farma, qualquer tipo de segmento industrial, né? Mas os desafios, eles são realmente, acho que perfeitamente batíveis quando a gente tem a correta informação, a correta assessoria, né? E consegue fazer a melhor adequação de cada tipo de tecnologia ou de serviço
àquela necessidade específica que a indústria tem. E eu acho que, na verdade, o maior desafio que a gente tem, eu poderia enumerar alguns aqui, mas o maior desafio que a gente tem é exatamente o de capacitação. Se a gente pega o relatório, por exemplo, o Future of Jobs Report, né, do Fórum Econômico Global, ele faz uma pesquisa, né, esse relatório é do ano passado, mas ele faz uma pesquisa com empresas de diversos países e diferentes indústrias, e se eu não me engano, os cinco principais motivos, né, os 5 principais desafios, né, para a implantação das iniciativas de indústria 4.0 tem a ver com capacitação ou com falta de qualificação dos profissionais industriais para identificar oportunidades de melhoria, para conseguir casar essas oportunidades a determinados tipos de tecnologia, para poder conduzir essas iniciativas. E isso vai não só no chão de fábrica, com o operador, mas mesmo com os líderes da empresa, com aqueles caras que deveriam puxar ali, né? Os caras que deveriam tocar ali o piano, tocar a música e o pessoal poder correr atrás. Então, veja, instituições, né, como o Senai, como a Universidade de São Paulo, a Federal, enfim, fundações, né, como a Vanzolini, lá onde eu tenho um curso, né, onde eu dou um curso lá de Indústria 4.0, a própria FIA, que vai ter um curso também nesse caminho, e outras tantas, né, com diferentes níveis de educação, são chave para fazer com que essa indústria, com que esse profissional, independente do nível dele, de formação ou de informação nesse segmento, consiga correr atrás dessa qualificação e consiga se capacitar para tocar, iniciar ou dar manutenção numa iniciativa de indústria 4.0. Bom, o Carlos citou o Senai e é óbvio que o Felipe vai ajudar a gente a entender os desafios dessa capacitação e como capacitar os profissionais para justamente preencherem essas vagas que irão surgir. É bom lembrar que vagas vão desaparecer, né, Felipe? A automatização vai fazer isso, mas em contrapartida também vão surgir novas vagas, novos mercados de trabalho. É isso. Bom, o que eu acredito, né, e indo na linha do que o Carlos está trazendo, esse saldo de vagas de trabalho ele é positivo. Existem estudos que apontam aí que vão surgir no mundo cerca de 133 milhões de oportunidades e vão deixar de existir, se eu não me engano, 73 milhões, 73 ou 75. Ou seja, o saldo é positivo. O grande desafio, e por isso que eu falo que é uma oportunidade para o Brasil, se a maior parte dos trabalhadores vão precisar se requalificar, né, essa requalificação ela é necessária e é urgente, existe uma possibilidade, já que o Brasil não conseguiu qualificar a sua mão de obra e todo mundo vai ter que requalificar, é uma oportunidade que a gente tem de reduzir esse gap. Se nós conseguirmos ser mais ágeis, e se a gente conseguir, de fato, como foi citado, convencer as empresas que indústria 4.0, ela tem muita coisa que pode ajudar e ela não é tão cara assim, né? Porque muitas vezes as pessoas só enxergam a robotização avançada, mas a indústria 4.0 tem vários níveis e várias tecnologias mais acessíveis. Se a indústria souber aproveitar essa oportunidade, utilizar principalmente essas tecnologias de baixo custo e os trabalhadores se requalificarem, né, e continuarem estudando ao longo da vida, eu acredito que a gente vai conseguir diminuir essa distância. E existem oportunidades tanto para os jovens que não estão ainda no mercado de trabalho, que estão iniciando o ensino médio, aonde eles vão passar a ter uma oportunidade junto do ensino médio de fazer um curso técnico. Isso é uma novidade que está sendo implementada em maior escala a partir do ano que vem no Brasil, e eles optando por uma carreira técnica, eles já vão conhecer essas tecnologias, já vão estar melhor preparados para o mercado de trabalho. Ainda nos jovens, hoje, apenas 9% dos jovens fazem o ensino médio com educação profissional. E se nós analisarmos no mundo, olhando aí mais específico na União Europeia, 43% dos jovens, quando estão fazendo o ensino médio, eles fazem educação profissional. Então, o Brasil tem um desafio muito grande de ampliar esse número de jovens fazendo um curso técnico junto com o ensino médio, e eu acredito muito nisso. E uma outra vertente está relacionada à requalificação do trabalhador. E não só o trabalhador o gestor da empresa, toda a empresa, desde uma requalificação nas tecnologias
mais conhecidas aí dos trabalhadores. Em vez de um trabalhador ser um operador de processos industriais, ele vai ser um operador de processos digitais, né? Ele vai começar a utilizar mais as tecnologias, passando pelos técnicos e, sim, os engenheiros, os gestores, aí com cursos de pós-graduação, estão disponíveis tanto no Senai aí, quanto outras instituições, vários cursos, tanto cursos gratuitos quanto cursos cobrados, que eu tenho certeza que vai ajudar todos eles a se qualificarem. E o importante é que não são cursos de longa duração. Essas tecnologias, elas vão surgindo e elas vão impactando as profissões. Então, por isso que é importante as pessoas buscarem se atualizar, aprendizagem ao longo da vida. Então, desde a primeira formação no ensino médio, passando aí para o ensino superior, mas também depois continuar estudando, e essas tecnologias, com certeza, vão ajudar os profissionais a se manterem empregados, a se destacarem no mercado de trabalho. E Felipe, antes da gente ir para um rápido intervalo, eu queria entender, na sua visão, o Carlos citou um pouco disso, é uma força-tarefa em conjunto, ou seja, o governo disponibilizando, obviamente, instrumentos para qualificar esses profissionais, mas também faz parte do papel da indústria em qualificar os seus funcionários para justamente preencher as vagas do futuro? Sem dúvida, eu acho que é um esforço conjunto, né? Um esforço das instituições de formação profissional, como o Senai, dos governos e das empresas. As empresas, principalmente, buscando implementar novas tecnologias, requalificar os seus trabalhadores, né? E os governos ajudando a formarem novos profissionais e também a requalificar, principalmente, os desempregados. Eu gosto sempre de destacar, existe pesquisa recente realizada pelo MIT, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi estudado o impacto das profissões nas empresas industriais que implementaram as tecnologias da indústria 4.0. E o mais interessante é que as empresas aproveitaram seus profissionais, requalificaram seus profissionais, em sua maioria, e o Senai sempre presente nesse processo. Por isso que eu acredito que é possível essa união de esforços. Agora, a gente não pode demorar muito. Essas tecnologias estão impactando de uma maneira significativa e a pandemia acelerou. Por isso que eu convoco aí a todos que estão nos assistindo, temos cursos e temos oportunidades aí no mercado, vamos estudar, e sempre há tempo. Boa. Essa chamada do Felipe, desculpa, Gustavo, eu achei Imagina, muito importante, porque a gente está falando aqui, né, que seria realmente papel do governo, das instituições, da empresa, mas é papel de cada um de nós, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa iniciativa de correr atrás de informação durante todo o seu período profissional. Desde o cara que, como você falou, né, Gustavo, o cara que sai ali da faculdade, até o cara que já está há 30 anos dentro de uma empresa, esse cara teria que estar se perguntando, será que eu estou realmente me aprofundando, me inteirando do que está acontecendo à minha volta, ou do que tem um pouco ali mais para frente, né? Então, esse cara tem que acho que levantar ali da cadeira dele e falar, peraí, aliás, ele nem precisa fazer isso hoje, né? Com esses cursos em EAD, né? O cara pode, da própria cadeira dele, fazer o aprendizado que ele quiser, né? O cara pode participar de zilhões de cursos à distância e cursos de curta duração, de média duração e até de longa duração, né? Sobre esse tema, sobre temas correlacionados. O cara pode procurar informações específicas sobre inteligência artificial, sobre realidade aumentada, sobre machine learning, sobre cloud computing, etc., né? Então, é importante que esse profissional se mexa, né? Não fique ali esperando passivamente que o chefe dele, que a empresa dele, olhe ali e fale, poxa, olha lá, o Carlos está ali no canto, vamos dar um curso para esse cara, né? Não, ele tem que mostrar vontade, ele tem que correr atrás, ele tem que descobrir quais são esses cursos que o Senai oferece, outras empresas oferecem, para ele poder realmente ver aquele que melhor se adequa ao tempo que ele tem, ao interesse que ele tem em termos de informação, para que ele se torne cada vez mais relevante para aquela empresa onde ele se encontra e para que ele se torne cada vez mais difícil de se substituir, claro, né? Carlos, a gente falava dessas oportunidades, desse mercado de trabalho que vai ser revolucionado, a indústria como um todo, mas eu queria tocar no assunto que foi muito falado no último semestre de 2021, que era o 5G, o leilão do 5G, enfim. A indústria 4.0 está completamente ligada a essa questão do 5G, a implementação do 5G no país? Olha, Gustavo, esse ponto é importante, é extremamente relevante, né? O 5G está dentro daquele universo do IoT, né, que a gente chama de Internet das Coisas, né? E é um dos pilares fundamentais, é uma das tecnologias habilitadoras, né, da indústria 4.0.
E por que que é tão importante? Porque é exatamente o mundo que permite uma conectividade com diferentes tipos de objetos, máquinas, dispositivos dentro do chão de fábrica, e mais uma vez, né, em qualquer segmento industrial, com os sistemas computacionais daquela empresa. E uma vez que eu consigo pegar dados de sensores, de máquinas, de equipamentos, o céu é o limite, né? Eu consigo fazer cálculos sobre paradas não programadas daqueles equipamentos, eu consigo fazer cálculos sobre eficiência, eu consigo obter informações em tempo real para análise de qualidade do que está sendo produzido, eu consigo ter rastreabilidade de cada um dos itens que eu estou produzindo dentro daquela minha indústria. E a partir desses dados, eu consigo fazer com que o meu dia de operação hoje seja melhor do que o de ontem e assim por diante, né? Sempre buscando uma melhoria desse meu sistema. Por que que o 5G é tão revolucionário, né? Ou pelo menos é uma promessa aí tão revolucionária? Porque ele é uma maneira de se comunicar via tecnologia de telefonia celular, como hoje a gente tem aí no celular, né? O 4G e até, em alguns casos, 3G, né? O pessoal que usa tecnologia um pouco mais antiga, mas com uma promessa de latência próxima a zero. Então, imagina, você, no seu celular, digitando ali o endereço de uma página na internet e recebendo automaticamente 100% dessa sua página na tela do seu celular. Você tem que esperar aqueles segundos, ou às vezes até um minuto, para você poder carregar uma página. E é dessa forma que o 5G promete entregar qualidade, desempenho, velocidade para qualquer tipo de aplicação, inclusive as aplicações industriais. Então, veja, hoje tem aplicações que não são viáveis, porque através das tecnologias hoje 4G ou até outras tecnologias que eu tenho de comunicação, eu não conseguiria pegar dados de campo de equipamentos muito afastados ou na frequência necessária para se comunicar ou naquela quantidade necessária para fazer cálculos, por exemplo, né, de machine learning, como eu acabei de citar anteriormente, em que eu preciso de dados em grande quantidade ou às vezes de diversos tipos de sensores, informações de campo, né? Então, essas aplicações até então eram inviáveis economicamente falando, né? Porque a tecnologia disponível seria a tecnologia de comunicação via satélite ou algo do tipo, né? Aí, com a implantação do 5G, eu começo a permitir que essas aplicações sejam feitas a um custo muito mais acessível. E eu consigo aplicar inteligência artificial, eu consigo aplicar cálculos, né, e entregar indicadores de desempenho para aquelas empresas que assim precisam, onde antes não era viável, não era possível, né? Então veja como o 5G pode realmente mudar não só a nossa vida de usuário, né, de tecnologias e aplicativos no nosso celular, mas também a vida das empresas de todos os tipos que você imaginar. Claro. Felipe, eu quero passar para você também e questionar, porque a gente falou sobre os enormes desafios que o Brasil tem na implementação da indústria 4.0. Um foi muito bem mencionado, é a requalificação. Essa implementação adequada do 5G está nessa lista aí de lição de casa que a gente tem que fazer bem feita para dar esse salto? Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. A qualificação, né, a ampliação da mão de obra, principalmente para essa infraestrutura do 5G. Né? O 5G tem uma latência baixa, mas ele exige muito mais antenas, a expectativa é a cada 500 metros você precisa de um repetidor. Né? Então, imagine aí o quanto a gente vai precisar de instalar e de ampliar a nossa capacidade instalada em rede. Para isso, o que nós fizemos no Senai? Nós buscamos parceria com os grandes fornecedores. Né? Nós temos parceria com a Nokia, parceria com a Huawei, parceria com os grandes players de Google, Microsoft, IBM, e Siemens, Cisco. Então, essas grandes empresas estão investindo no Brasil e a gente está buscando qualificar isso, vários cursos gratuitos, né, voltados ao 5G, para qualificar essa mão de obra para que a gente possa instalar e ajudar a dar a manutenção nesses processos. Né? Por isso, a gente está sempre atento a essas novas tecnologias, para que a gente possa, sim, formar esses profissionais. E aí eu trago aí uma oportunidade de emprego, né? Aquela pessoa que está nos assistindo, que está desempregada, busque aí entrar no site do Senai e buscar aí cursos para o 5G gratuitos, que eu tenho certeza que ele já vai se diferenciar no mercado de trabalho. Existe uma pesquisa americana que traz que o 5G vai vir uma terceira grande onda de necessidade de formação de profissionais, que vai, no mundo, 4,6 milhões de pessoas vão ter que ser formadas. No Brasil vai ter um volume muito grande, né? O Brasil é um país muito extenso, muito grande. Para que a gente possa implementar esse 5G,
vai exigir aí uma formação de profissionais e um investimento, como já foi anunciado ano passado, um investimento muito grande por parte das operadoras. Claro. Eu queria deixar um pouquinho de lado agora o Brasil para olhar o resto do mundo. Começando com você, Carlos. Quem que hoje é vanguardista nessa área? Eu acho que quem está assistindo a gente, eu que sou leigo, vai imaginar logo os países que já dominam essa questão industrial. China, a Índia, os Estados Unidos. Esses países estão na frente mesmo? Olha, Gustavo, a gente começou falando de que indústria 4.0 é oportunidade antes de mais nada, né? Se é uma oportunidade para a gente diminuir essa distância do Brasil para os países mais desenvolvidos, também é uma oportunidade que, se não aproveitada, pode fazer com que a gente se afaste cada vez mais deles, né? Se o Brasil não lançar mão das tecnologias, né, em voga, em tudo que a gente está discutindo aqui nessa conversa, em outras tantas aí sobre a indústria 4.0, o Brasil vai ficar cada vez mais para trás, porque tem muitos países que sim estão fazendo uso, estão capacitando suas pessoas, estão equipando suas linhas de produção e estão realmente lá na frente, né? Então, veja, a indústria 4.0 ela começou um pouco atrasada no Brasil, ela começou nos idos ali de 2015, enquanto a Alemanha, né, que foi uma vanguardista disso, lá em 2011 começou a discutir essas teorias, né? E em 2013, na verdade, né, mais especificamente, eles lançaram ali o primeiro relatório da indústria 4.0 alemã, lá na Feira de Hannover, que é uma feira extremamente importante, né, para automação industrial. E desde então, vários países do Ocidente foram acompanhando a Alemanha nesse movimento que era o quê? Uma tentativa de internalizar a indústria que tinha migrado e que ainda muito fortemente foi migrada, né, para o mundo oriental, enquanto, né, China, Taiwan, Japão e outros países estão ali realmente tendo todo esse domínio industrial. Esses países ocidentais estavam querendo fazer o quê? Usar essas tecnologias todas para se tornar de novo competitivos e fazer com que essas indústrias encontrem, né, sejam atraídas de novo para esse mundo ocidental. E o Brasil tentou acompanhar esse movimento também, de maneira um pouco atrasada, mas ele também entrou nesse movimento. Eu diria até que muita coisa tem sido feita hoje, né? Eu não consigo dizer para você o quanto que a gente está na frente, atrás, no meio, mas a gente está se mexendo, né? E veja, mesmo as indústrias orientais também não ficaram esperando, né? Não ficaram ali a ver navios, não. Eles falaram, opa, peraí, o pessoal está se mexendo, a gente vai também se mexer, né? Na sequência, a China lançou o Made in China 2025, né? Lá um pouco depois do movimento da indústria 4.0 alemã, né? E assim como a China, outros países também se movimentaram e assim como você disse, todos esses países mais desenvolvidos têm uma série de iniciativas já em vigência há alguns anos, tá? O Brasil, apesar de ter começado um pouco depois, o Brasil tem, eu diria, um benefício de ver o que está dando certo, o que não está dando certo nesses países e não repetir esses erros, né? Ou melhor, já tentar repetir esses acertos, né, dentro da sua própria indústria. Mas o Brasil tenta, né, desde ali de 2015 até aqui, buscar qual que é a sua vocação, né? Tenta entender quais são as suas indústrias, as suas regiões, que tipo de demanda é mais importante, e que tipo de tecnologia é necessária para cada uma dessas demandas. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma vocação do agro muito forte, né? E um mercado gigantesco para isso. E há, por exemplo, aqui, ali, no interior de São Paulo, ali, por exemplo, na região de Piracicaba, uma espécie de um Vale do Silício ali, né, brasileiro, com uma série de startups voltadas para buscar a criação de tecnologias e serviços para o agro brasileiro, né? Empresas que estão ali, de alguma forma ou de outra, participando desse movimento da indústria 4.0 ou do agro 4.0, né? Essa adaptação aí do termo para o agronegócio. E, enfim, empresas que já consolidadas, como a própria Aquarius, onde eu trabalho, que também fornecem, né, software, serviços e alguns outros casos, hardwares específicos sendo desenvolvidos para certas demandas da indústria, mas sempre tentando buscar a melhor adequação para cada tipo de necessidade das indústrias. Não só usar a tecnologia por usá-la, mas sim usá-la com uma finalidade muito clara, com um objetivo muito claro que precisa ser obtido, né? E, enfim, voltando à sua pergunta original, sim, o Brasil tem feito bastante coisa. Outros países como a Alemanha, Estados Unidos, China, sem dúvida alguma, começaram até antes e tem muito mais iniciativas implantadas, mas o Brasil tem sim vocação, tem pessoas criativas e com iniciativa para correr atrás, e a gente está fazendo isso. Então, você que está assistindo a gente, né, você que está aí prestigiando a Record, cara, corre atrás disso e faz parte disso também você, tá? Vá buscar informação, use esse programa aqui como talvez o seu primeiro passo, né?
e depois dele tente dar outros, né? Vá atrás de informação. Eu ainda tenho um tempo curto aqui para a gente finalizar. Eu queria só questionar ambos, começando pelo Felipe. Quando a gente fala da indústria 4.0, vem na minha cabeça algo grandioso, né? Acho que na cabeça de muitas pessoas que não estão a par do assunto ainda, que é algo de uma magnitude enorme. A indústria 4.0, ela é específica para os grandes players ou as grandes companhias, ou ela também vai se adequar ao pequeno, ao médio empresário que quer revolucionar ali a produtividade, aumentar a produtividade da sua pequena ou média empresa? Olha, a indústria 4.0 é para todos os níveis, todos os portes de empresas. Tá? O que a gente costuma dizer, né, que os equipamentos, os sensores, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Isso faz com que as micro e pequenas empresas, se tiverem o apoio ideal, né, consigam se desenvolver e consigam implementar tecnologias mais simples, né? E é óbvio que as grandes empresas, junto com seus institutos de tecnologia, elas também desenvolvem inovação. Mas o que nós fizemos no Senai que eu acho que é importante? Nós implementamos uma rede de institutos de inovação e institutos de tecnologia no Brasil inteiro, para apoiar as empresas de todos os portes, principalmente as empresas industriais de pequeno e médio porte, para que elas possam implementar essas tecnologias. Se os telespectadores acessarem o site senai40.com.br, eles vão ter uma avaliação de maturidade da empresa deles e lá eles vão saber qual é o nível de maturidade que essa empresa está e o que ela pode fazer. E aí sim, o Senai, junto com essa empresa, nós temos 4 grandes passos. Né? O primeiro é enxugar os processos dela. Né? O segundo é requalificar a mão de obra. O terceiro é identificar os dados e começar, nós chamamos de aprender a aprender, né? A partir dos dados, ela mudando os seus processos, ela vai aprendendo isso tudo com as tecnologias. E, por último, mais avançado, desenvolver inovação, que é o que a gente busca aí para dar saltos. Mas contem com o Senai, contem com toda a expertise que nós temos, que já temos vários cases, vários casos de sucesso nessa implementação. Carlos, quero ouvir também a sua avaliação sobre esse cenário. O pequeno e o médio empresário pode também se beneficiar? É possível ele ter acesso a softwares que tragam ele para esse mundo da indústria 4.0? Gustavo, sem dúvida alguma, tá? Todas as empresas têm acesso à tecnologia e serviços de acordo com a sua necessidade e o seu tamanho, tá? Então, eu estava participando de um evento na semana retrasada, que a Aquarius fez em parceria com a GE, que é um grande parceiro de tecnologia nosso, norte-americano, né? E uma frase que eu escutei lá eu achei sensacional, inclusive muito aplicável à realidade das pequenas e médias, né? O Steve, que foi o palestrante, ele falou: think big, start small and move fast. Né? Então, pense grande, comece pequeno e continue sempre funcionando ali, sempre correndo de maneira rápida, né? Com velocidade. Né? E isso é totalmente aplicável à realidade das pequenas e médias. Né? Qualquer tecnologia que a gente conversar, independente do preço dela, ela pode ser aplicada numa pequena necessidade ou num projeto piloto, numa primeira análise, né, de ajuste, né, para uma demanda que você tenha. E se aquilo funcionar e já trouxer um resultado ali imediato, você já consegue justificar uma ampliação, né, o que a gente chama de um rollout, né, para poder ir adiante, né, e continuar aplicando. Você fez aquilo para uma linha, por exemplo, de produção, você, legal, uma iniciativa ali pontual, com um investimento ali totalmente pontual de tecnologia, de serviços, você consegue medir qual que é o tempo de retorno desse investimento. Puxa, olha só, esse investimento se pagou em 3, 4 meses. Maravilha, os diretores vão escutar e vão conseguir trazer, com certeza, relevância para que você leve essa iniciativa para outras linhas de produção e, eventualmente, para outras plantas, para, enfim, conseguir expandir de acordo com a sua necessidade e a capacidade de expansão. Né? Então, isso é perfeitamente adequado. Tá? Se você entrar no site da Aquarius, que é o aquarius.com.br, você vai encontrar ali casos de aplicação reais para empresas de todos os tamanhos, né? Desde uma empresa de grande porte como uma Copersucar, uma Sabesp, até empresas de menor porte, tá? Empresas de manufatura e outras mais, tá?
Então, vocês vão ver que é possível, tá? É só uma questão de descobrir qual que é o escopo mínimo que você pode trabalhar, aplicar a tecnologia de maneira adequada, contida para aquilo que você precisa e depois tocar no rollout, né, na expansão daquilo. E um outro comentário, né? Eu vejo, às vezes, empresários de pequenas e médias reclamando da questão da verba, porque mesmo assim, para fazer um piloto, às vezes é muito caro. Veja, tem uma iniciativa, entre tantas que a gente tem no Brasil, tá? Que é a iniciativa da Embrapi, né? Eu acho que o pessoal escuta muito falar da Embrapa, né? Que é lá para o mundo da agricultura. Tem uma espécie do Embrapa da indústria, que é o Embrapi, né? Uma empresa ali voltada para o desenvolvimento, para aumento de competitividade, né, do mercado nacional. E a Embrapi, através das suas unidades Embrapi, o Senai é uma delas, né? Ela consegue ter verba ali disponível para projetos de inovação e que busquem a competitividade daquelas indústrias, né? Então, é verba já disponível. Claro, tem que se analisar se o projeto de fato é inovador, se vai trazer competitividade, se atende os requisitos, mas já é uma verba disponível ali, não precisa nem participar de um pregão, de um leilão, né? Desculpa, leilão não, como é que é o nome? Uma licitação, uma licitação, de um edital, não precisa, né? É uma verba que já está disponível e que, se você conseguir preencher os requisitos e, claro, tiver um projeto adequado, você já tem 1/3 desse seu projeto financiado pelo governo a fundo não reembolsável. Olha só que coisa interessante, né? E você tem, muitas vezes, o quê? Os profissionais dessas unidades Embrapi, como, por exemplo, o Senai ou o CPQD lá de Campinas e outros tantos, né? Disponíveis para te auxiliar dentro do seu projeto. Olha só que coisa interessante, né? Então, cara, não use isso daí como muleta, né? Não use isso como desculpa, se mexe. Você tem, com as informações corretas, o caminho a ser seguido, tá? Como vocês mencionaram no começo do programa, e acho que a gente encerra, oportunidades. É isso cada vez mais o que a indústria 4.0 aparece para todos nós. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, Carlos. Obrigado e até uma próxima. Opa, eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Feliz 2022 para todos. Para todos nós. Felipe, também obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço. Eu agradeço a oportunidade, que 2022 seja repleto aí de oportunidades para a gente. E será. Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, e Carlos Paiola, diretor comercial da Aquário Software. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!